Olá, pessoal! O tema para nossa aula de hoje vai ser o solo. Nós iremos falar um pouquinho sobre a formação do solo, a composição do solo, as características do solo, os tipos de solo e a importância do solo. Então, vamos falar primeiro como que o solo ele é formado, porque o solo que a gente encontra hoje, que a gente chama de solo maduro, nem sempre ele foi assim, ele veio de uma rocha que é chamada de rocha-mãe. Então, nesse desenho aqui, é mostrado, né, ao longo do tempo, a formação do solo, desde quando ele é uma rocha-mãe até ele chegar na situação de solo maduro. Então, esse solo aqui, quando ele está nessa primeira fase, considerada rocha-mãe, ele não é formado por fragmentos, é como se fosse uma peça única, mas formada aí por minerais. O que vai acontecer com esse solo ao longo do tempo? Ele vai sofrer a ação da água, tanto a água da chuva, quanto a água do mar, quanto a água de rios. Vai sofrer a ação de altas temperaturas, de baixas temperaturas, do vento, das atividades dos seres vivos, e todas essas ações vão fazer com que esta rocha ela se transforme em fragmentos, ela seja fragmentada. Então a gente diz que essa rocha mãe, ela vai passar pelo intemperismo, que a gente já estudou na aula passada. Esse intemperismo ele pode ser físico, pode ser químico e ou biológico junto, né? Então lembrando lá que o intemperismo físico seria pela água da chuva, pela temperatura. O intemperismo químico acontece em reações químicas e são formados novos minerais, e o intemperismo biológico pela ação dos seres vivos. Então, essa rocha-mãe, ela sofreu intemperismo, ela foi fragmentada, daí eu tenho formação aqui de novas camadas, tá? Até eu chegar aqui na situação do solo maduro. Então, onde é que foi parar a rocha-mãe? Ela está na camada mais profunda, tá? Então, aqui no finalzinho, aqui embaixo, ainda é rocha-mãe, e aqui para cima nós temos o nosso solo. E qual seria a composição do solo? Do que o solo ele é formado? Então, o solo ele vai ter uma porção chamada matéria inorgânica e uma outra porção chamada de matéria orgânica. Nesse meu desenho aqui, nós temos a porcentagem de alguns produtos que fazem parte aí do solo. Então, nós temos, por exemplo, aqui, seguindo esse gráfico, nós temos 45% do solo é formado por minerais, 5% do solo é formado por matéria orgânica, cerca de 25% é composto por água e outros 25% por ar. Então, o que é essa matéria orgânica? Então, essa parte aqui que envolve a água, o ar e os minerais entram nessa categoria de matéria inorgânica. E essa parte orgânica aqui, que é a menor parte, 5%, engloba a matéria orgânica. Então, na matéria inorgânica, você tem ar, água, minerais e os fragmentos de rocha aqui junto com os minerais. Esses minerais podem ser chamados de argila, silt ou areia. Qual é a diferença entre eles? A diferença seria o tamanho do grão. Então, a argila ele é um grão muito pequeno, menor do que 0,002 milímetros. A areia já é grande, ela é maior do que 0,05 e menor do que 2 milímetros. E o silt está no meio aqui do caminho, então está entre o 0,02 milímetros e o 0,05. Então, a argila tem os menores grãos, a areia os maiores grãos e o silt um tamanho intermediário de grãos. Então, nesse 5% aqui da matéria orgânica é composta pelo quê? Por seres vivos e por restos de seres vivos que estão em estágio de decomposição. Então, esse orgânico pode ser fungo, bactéria, minhoca, inseto ou aqueles restos de plantas, restos de animais que estão em decomposição, e essa parte orgânica é o que a gente chama de humus, é o que dá a fertilidade para o solo. Então, quanto maior a porcentagem de humus que você tem no solo, mais fértil ele é, melhor para se produzir um alimento, para plantar um vegetal. Agora a gente irá ver as características do solo.
Então, quais são as características que um solo apresenta? Então, seria a porosidade, a permeabilidade e no próximo slide vai estar a cor e a textura. Então, vamos começar aqui com porosidade. A palavra porosidade vem de poro e poros são espaços. Espaços entre o quê? Entre os grãos, né? Nós já vimos no slide passado que os grãos podem ser chamados de argila, de silt ou de areia. Então, os espaços entre os grãos vão dar a característica de porosidade. E esses espaços eles vão ser ocupados por água, por exemplo, ou pelo ar. Então, aqui nós temos um exemplo de um solo arenoso e de um solo argiloso. Então, eu falei para vocês no slide passado que os grãos do solo argiloso são muito pequenininhos e do solo arenoso são maiores. Olha o tamanho dos espaços que ficam entre os grãos de um solo arenoso e os grãos de um solo argiloso. Então, como o grão aqui é muito pequeno, os espaços também são pequenos. Como os grãos no solo arenoso são maiores, os espaços também são maiores. Então, o solo argiloso é menos poroso do que um solo arenoso. E o que é a permeabilidade? A permeabilidade é a capacidade da água penetrar no solo, tá? Essa água que ela penetra no solo, ela pode formar o lençol freático, que seria uma reserva de água subterrânea, que está mostrando aqui nessa figura aqui embaixo. Então, alguns solos têm maior permeabilidade e vão formar o lençol freático, e outros solos têm pouca permeabilidade. Então, quanto mais poroso for o solo, maior é a permeabilidade. O que é o mais poroso? Quanto maiores os espaços, mais fácil da água passar por aqui e formar o lençol freático. Agora, comparando o solo arenoso com o solo argiloso, então o argiloso tem grãos pequenos, espaços pequenos, então não é muito permeável, não é fácil de passar a água. No solo arenoso, os grãos são maiores, os espaços são maiores e fica mais fácil de passar a água entre esses poros. Então, o solo arenoso, ele é mais permeável do que o solo argiloso. E quando a infiltração da água ela é prejudicada, por exemplo, eu tiro aqui essa floresta e passo asfalto, o que vai acontecer com a permeabilidade desse solo? Antes ele era muito permeável, se eu coloco um asfalto, eu tiro a permeabilidade do solo. Então, a água que deveria infiltrar o solo, ela vai ficar estocada, então vai formar poças, ou vai deixar o solo encharcado numa outra situação de não pavimentação, mas de compactação. Então, aquele solo que ele é muito pisoteado, ele fica muito compacto. E quanto mais compacto, menor é a permeabilidade. Então, também sofre o risco de ficar encharcado. As outras duas características do solo seriam a cor e a textura. Então, a gente tem nessa figura aqui mostrando um solo muito escuro e um solo avermelhado. Quanto mais escuro o solo, maior é a quantidade de matéria orgânica presente nesse solo. E quanto maior é a matéria orgânica, melhor é a fertilidade desse solo. Então, esse solo aqui, quanto mais escuro, mais fértil. Os solos avermelhados ou amarelados também são bons para a agricultura porque eles são ricos em ferro e o ferro é muito bom para o desenvolvimento de uma planta, tá? Então, nessa figura aqui, eu tenho dois solos que são bons para a agricultura. No caso do solo A, porque ele é muito fértil, porque ele tem muita matéria orgânica. No caso do solo B, ele é muito fértil porque ele tem uma grande quantidade de ferro. E em relação à textura, né? Para eu falar em textura, eu tenho que pensar em permeabilidade e porosidade. Então, um solo com uma textura boa, numa textura macia, ele tem que ser o quê? Muito poroso e muito permeável. Então, a textura, quanto melhor a textura, mais fácil da raiz penetrar naquele solo. Então, melhor para o desenvolvimento da planta também. Agora, a gente vai ver aqui o perfil do solo. O que seria o perfil do solo? Seria a divisão do solo em camadas, como está sendo mostrado nessa figura aqui.
tá? Essas camadas são chamadas de horizontes. Então, a gente tem o horizonte O, o horizonte A, o horizonte B e o horizonte C. Até o solo chegar nessa fase de solo maduro, ele passou pela ação de vários intemperismos ao longo de milhares de anos. Então, a rocha-mãe, ela foi fragmentada até chegar nessa situação aqui. Lembrando que a rocha-mãe, ela está na superfície mais profunda, tá? Na região mais profunda do perfil do meu solo. E aí eu tenho o horizonte C seria uma fragmentação da rocha-mãe. Então, na rocha-mãe eu tenho fragmentos muito grandes, no horizonte C, fragmentos um pouco menores, no horizonte B, menores ainda, e no horizonte A, menores ainda. Qual que é a característica principal aqui do horizonte O? O horizonte O é onde a gente está, né? É a camada superficial do solo. É nessa parte aqui que a gente encontra a matéria orgânica, então os restos de animais, os restos de vegetais que estão em decomposição. Então, é importante você entender que a riqueza do solo, ela se encontra no horizonte O, nessa parte superficial. Então, se você tiver um solo que ele está desprotegido, que aconteceu um desmatamento, o que acontece com o horizonte O? Ele também fica vulnerável à ação da água, da chuva, à ação de temperatura, à ação do vento, e esse horizonte O pode ser levado embora. Então, sendo levado embora, o que vai acontecer com a fertilidade desse solo? Ela vai diminuir, porque a matéria orgânica foi embora, e é a matéria orgânica que dá a fertilidade do solo. No horizonte A é onde você encontra os sais minerais e é onde você encontra os seres vivos. Então, tem aqui minhocas, tem fungos, tem bactérias, tem alguns insetos que moram nessa região aqui do horizonte A. No horizonte B, você encontra grande quantidade de matéria orgânica também, porque a matéria orgânica ela é levada para o fundo aqui desse perfil a partir do momento que a água ela entra, né, infiltra aqui nesses perfis do solo. Então, você tem grande quantidade de matéria orgânica, você tem a argila, que seriam os grãos muito pequenininhos, você tem ferro e você tem alumínio, muito rico aqui nessa região aqui. E no horizonte C você tem as partículas grandes da rocha-mãe. Juntando o horizonte C com o horizonte B, a gente considera, a partir daqui, o subsolo. Então, a gente estudou lá na composição do solo que ele pode ser formado por areia, por silt e por argila. E essa classificação, ela depende do tamanho do grão. Então, eu tenho solo que é chamado de solo arenoso, que a maior parte dele é formado por areia, que é aquele grão maiorzinho. Então, 70% do solo arenoso é formado por areia. No solo argiloso, eu tenho uma grande quantidade de argila, que é aquele menor grão que você encontra. Então, 30% do solo argiloso é formado por argila. E no solo umífero, é formado por grande quantidade de matéria orgânica do tipo humus. Então, 10% desse solo é formado por humus. Então, vamos ver as características aqui do solo arenoso. Então, nessa figura está mostrando que 70% dele é formado por areia. Então, a areia tem grãos grandes. Se os grãos são grandes, os espaços entre os grãos também são grandes, e isso faz com que esse solo seja muito permeável. Então, a água atravessa facilmente. Então, se ela atravessa facilmente, esse solo não retém a umidade, ele não encharca, é muito difícil disso acontecer. Então, a água ela passa por ele, ela atravessa o solo e vai lá para o lençol freático. Esse solo ele é pobre em nutrientes porque como a água passa com facilidade, junto com ela vai os sais minerais para as camadas mais profundas. Então não é um solo muito bom para você plantar, tá? Mas existem plantas que são adaptadas a esse tipo de solo. No solo argiloso, que é formado por grande parte de argila, lembrando que a argila são grãos pequenos, tem pouco espaço entre os grãos, então a permeabilidade é baixa. Se a permeabilidade é baixa, a retenção da água e dos sais minerais é grande. E isso pode fazer com que esse solo fique encharcado após uma grande quantidade de chuva. E aí essa chuva, quando ela for evaporada, essa água da chuva,
o solo vai ficar rachado. Então, é um solo que não é muito adequado para a agricultura, porque ele pode encharcar e pode secar e rachar. O solo umífero, que tem grande quantidade de humus, que é formado por matéria orgânica, que veio lá da decomposição dos animais, dos vegetais e também das fezes da minhoca, é um solo muito bom aqui para a agricultura. Então, ele tem uma boa porosidade, tem uma boa permeabilidade e mantém uma quantidade ideal de água e sais minerais. Então, se eu fosse pensar qual é o tipo de solo melhor para eu plantar, tá? Vai ser um solo umífero. Em nosso último slide, a gente vai falar sobre a importância do solo, tá? Pensando em seres humanos, para que serve o solo? Em primeiro lugar, ele é o suporte das cidades e das estradas. Então, todas as construções são feitas em cima do solo. Então, ele é a nossa base. Nós temos também várias matérias-primas que são retiradas do solo. Por exemplo, minerais que podem ser utilizados em indústrias químicas, indústrias de fertilizantes, vários tipos de indústrias. Nós temos rochas que podem ser usadas, por exemplo, na construção. Nós temos argila que também pode ser utilizada na construção, na fabricação de objetos de cerâmica. Nós temos a areia que pode ser utilizada também na construção. Nós temos também uma importância em relação ao cultivo de vegetais. Então, nós precisamos do solo para cultivar os vegetais. E esses vegetais nós utilizamos na alimentação, também utilizamos na fabricação de móveis, pensando na madeira, né, no caule. Nós também utilizamos esses vegetais para a produção de roupas. Então, você tem lá roupas feitas de algodão. O algodão é uma planta. Pensando ainda na importância do solo para os seres humanos, nós temos a criação de animais. Então, aqueles locais de pastagens para a criação de gado, para a criação de ovelha, de cabra, de porcos, nós utilizamos o solo. Agora, pensando em seres vivos, o solo é abrigo de muitos organismos. Então, você tem fungos e bactérias, que são organismos microscópicos que vivem no solo, e eles são importantes para realizar a decomposição de restos de plantas e de restos de animais. Então, morreu uma planta, morreu um animal, a decomposição ela precisa acontecer para que os nutrientes sejam devolvidos para o solo e sejam utilizados por um novo ser vivo. No solo nós também temos as minhocas, e as minhocas são muito importantes para a fertilidade do solo. Então, um solo fértil, ele tem que ter minhoca. Por quê? A minhoca ela faz várias coisas que deixam esse solo fértil. Primeiro, a minhoca faz uma atividade de cavação. Então, quando ela faz a cavação, ela vai deixando espaços, ela vai deixando poros. Esses espaços, eles aumentam a aeração do solo, a circulação de ar. Também ajuda na circulação de água, que vai passar por esses poros. E acontece o quê? Esses poros aqui, esses canais, fazem a descompactação do solo, então deixa o solo macio, o solo fofo. Isso é bom para a fertilidade do solo porque é mais fácil da raiz penetrar, tá? Então, as atividades que a minhoca faz no solo melhora em muito a fertilidade, sem contar no humus, tá? O humus que seria lá as fezes da minhoca, que seriam os restos da decomposição feita por fungos e bactérias, também ajudando na fertilidade do solo.